É um prazer hoje receber Marina Soares Ottoni, que vai nos dizer um pouquinho do percurso do trabalho dela sobre adolescência e medidas socioeducativas. Marina, obrigada, seja bem-vinda ao nosso canal. Obrigada. E aí, fala um pouquinho pra gente da sua formação. Você se formou na PUC Minas, não é isso? Eu sou psicóloga, formada pela PUC, depois eu fiz um mestrado, depois eu fiz uma pós-graduação na Federal em psicanálise. Eu trabalhei quase 10 anos na prefeitura com medidas socioeducativas, acompanhando os adolescentes em cumprimento de medida. E aí, dessa minha experiência na prefeitura, resultou o meu mestrado, que eu fiz, terminei agora em 2015 com a professora Andréa Guerra na UFMG. Medida? O que é uma medida socioeducativa? Fala pra gente. Uma medida socioeducativa, ela está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando um adolescente comete um ato infracional e ele é preso, né, ele é detido, ele passa por todo um processo judicial e um juiz da Vara da Infância e da Juventude pode determinar uma medida socioeducativa para esse adolescente. O Estatuto fala que os adolescentes são sujeitos em situação peculiar de desenvolvimento e que por isso eles são inimputáveis. Muitas vezes uma discussão que tem no senso comum, né, é de que o Estatuto desresponsabiliza esses jovens pela prática infracional. Mas na realidade não é isso que acontece. O Estatuto propõe que o jovem se responsabilize a partir de uma medida socioeducativa numa lógica diferente da lógica punitiva do antigo Código de Menores. Então, na realidade, o adolescente ele responde sim pelos seus atos infracionais a partir do cumprimento de uma medida. Aqui em Belo Horizonte, eu trabalhei na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que assumiu a execução das medidas socioeducativas em meio aberto, que é a medida de prestação de serviço à comunidade e de liberdade assistida, que o jovem cumpre em liberdade. Ele não fica no centro de internação como acontece com as medidas em meio fechado. A Prefeitura, então, formou uma equipe de psicólogos e assistentes sociais, eu fiz parte dessa equipe como psicóloga, e criou uma metodologia que prevê atendimentos com esses adolescentes para que a gente possa dar voz ao adolescente, para ele localizar um sentido para esse ato infracional na vida dele e também para que ele possa construir um projeto de medida. A nossa aposta é que ele consiga vislumbrar, a partir desse projeto, uma outra saída para a vida dele que não seja a prática infracional, que muitas vezes o que a gente vê é que os adolescentes buscam solucionar as questões com as quais eles se deparam nesse momento da adolescência, muitas vezes elegendo o ato infracional como uma saída, e a gente espera que a partir da medida eles consigam localizar uma outra saída para as questões que eles estão às voltas nesse momento da adolescência. O campo da medida socioeducativa é um campo muito vasto de trabalho, é um trabalho muito legal e que resulta em várias questões, tem muitas pesquisas acontecendo nessa área, porque esses adolescentes nos suscitam várias questões, né, e que mobiliza as pessoas para estarem pesquisando. E é um campo de trabalho muito legal que abre muitas possibilidades para os psicólogos no Estado, na Prefeitura, ONGs, né, que no caso desenvolvem também trabalhos com esses jovens, que os jovens às vezes vão para cumprir a medida socioeducativa, por exemplo, de prestação de serviço à comunidade, dentro dessas ONGs que são voltadas para adolescente. Então é um campo muito bacana de trabalho. Eu acho que essas coisas têm que virar luz também, para a gente ver o que os psicólogos estão fazendo na contemporaneidade também. Sim. Né? Porque a gente imagina que psicólogo é só ambiente de consultório, 4 paredes, e não, assim, tem um manancial de possibilidades do trabalho do psicólogo. E fala um pouquinho como foi a sua pesquisa de mestrado. Eu realizei uma pesquisa sobre a indiferença dos adolescentes em relação ao outro social. Olha só. O que aconteceu? Quando eu comecei a atender esses jovens, eu me deparei nos atendimentos com alguns adolescentes que eu não conseguia realizar um trabalho com eles. Eram adolescentes que ou descumpriam a medida, ou eles cumpriam a medida, mas eu percebia assim, que era um cumprimento que eu não conseguia ver um efeito na subjetividade desse jovem. Eu tinha a impressão que eles cumpriam formalmente o que o juiz mandou, mas eu não via de fato uma mudança na vida desses adolescentes. E o que eu localizei? Que esses adolescentes apresentavam na relação comigo, enquanto técnica, nos atendimentos, uma indiferença. E que essa indiferença, ela impossibilitava que uma relação transferencial acontecesse entre eu e esse jovem. Embora a medida socioeducativa ela não tenha o objetivo de um tratamento analítico, por exemplo, mas a gente entende que essa transferência ela é fundamental para que esse jovem faça um bom uso desse espaço de fala, para que ele toque falar dele, da vida dele, da questão infracional, do que levou ele a se envolver, né, com os atos infracionais. Mas para que esse atendimento caminhe nesse sentido, tem que ter uma relação transferencial estabelecida. Vamos fazer um parêntese aqui, porque pode ser que também nos assistam pessoas que não ainda têm estudado a psicanálise. Vou falar um pouquinho o que é uma relação transferencial.
Tá, eu vou falar de uma forma bem simples, né? Claro. A gente entende que uma relação transferencial é um vínculo positivo. Sim. Que se estabelece, então, vamos falar assim, no contexto do consultório, entre o analista e o paciente. Sim. E que esse vínculo é o que possibilita, muitas vezes, que a análise aconteça. Em outros ambientes, entre um professor e um aluno, entre duas pessoas, né? Exato, porque o Freud dizia que a transferência, ela pode acontecer em várias situações na vida das pessoas, né? Então, a gente entende que, assim como ela é necessária no consultório, ela é necessária na medida socioeducativa, ela é necessária na sala de aula. Sim, é um vínculo. É um vínculo, exatamente. Então, quando eu fui entender o que eu estava chamando de indiferença, como a indiferença ela não é um conceito psicanalítico, o que eu fiz no primeiro momento? Eu visitei os textos do Freud que falavam sobre a pulsão. E aí eu descobri que para Freud a indiferença é um afeto contrário ao amor e o ódio. Então não é nem amor nem ódio, é nada. É nada. Por isso que eu não conseguia ter um laço com eles. Vão falar assim, porque a gente tem a transferência negativa também, Sim. né? Então eu não conseguia ter um laço nem positivo nem negativo, era nada. Por isso que eu não conseguia fazer um trabalho com eles. Depois, então, que eu defini a indiferença na perspectiva da psicanálise, eu fui ver o que os autores contemporâneos, os psicanalistas contemporâneos, falavam da indiferença. Sim. E aí foi super interessante, porque eu me deparei com alguns textos que eles diziam que a indiferença é um afeto, é uma posição muito comum na época atual. Que na realidade as pessoas se tornam indiferentes diante de uma situação de sofrimento ou mal-estar que elas não conseguem lidar. Olha que interessante. Diante dessa situação, elas retiram a libido que elas investem no mundo, né? Que o Freud vai falar que é a energia sexual, que faz a gente ir para o mundo, a gente fazer laço com o outro, a gente ter os nossos projetos pessoais, investir nesses projetos. Então a pessoa retira essa libido, retorna essa libido para si mesma e ela retorna a um estado que a gente vai chamar de narcísico, né? Que é o estado no qual a gente se encontra quando a gente nasce e à medida que a gente começa a investir no mundo, a gente sai desse estado, que é um retorno a esse estado. Que faz então com que essa pessoa é como se ela se desenlaçasse do mundo, das pessoas, dos seus projetos e voltasse tudo isso para si mesmo. Então foi o que eu descobri assim, sobre a indiferença. Tá claro. A partir daí, eu me perguntei, se a indiferença então, né, se esses autores contemporâneos estão dizendo, é uma reação afetiva comum na época atual, que se dá diante de uma situação de sofrimento, então o que levou esses adolescentes à indiferença? Essa indiferença que aparecia nos atendimentos, de onde que ela vem? Eu então peguei as anotações que eu havia feito ao longo desses anos, desses casos de jovens que apresentavam indiferença, que era o que me interessava, e eu localizei algo comum nesses casos. Todos os adolescentes diziam que eles entraram no tráfico acreditando que o tráfico iria solucionar as questões que eles estavam enfrentando naquele momento e que com o tempo eles se desiludiram com o tráfico. Eles descobriram que o tráfico, na verdade, não passava de uma ilusão. Que aquele reconhecimento, com aquela fama, aquele respeito, entre aspas, que eles passavam a ter na comunidade, na verdade era medo, né? De que esse dinheiro, essa independência, essa autonomia que eles acreditavam que eles teriam acesso, na realidade eles não podiam nem usufruir disso, né? Porque a vida deles acabava ficando completamente restrita. Eu conheci jovens que eles não podiam sair da rua H, porque eles eram visados pela polícia, eles eram visados pelos outros traficantes, e a vida deles simplesmente eles circulavam numa rua. Ficava ali restrita. Restrita. Então, essa desilusão colocou esses jovens diante de um desamparo, né? Porque se eles apostaram tudo no tráfico e de repente o tráfico cai, e se uma vez no crime eles não têm mais saída, né? Tem um discurso entre os traficantes, né? De que uma vez que você entra no crime não tem volta, e que aí você tem 3 destinos que os meninos falam, que é a cadeia, o cemitério e a cadeira de rodas. São os 3 Cs. Isso, exatamente. Então, eles se viram completamente à mercê desse destino. E a defesa, né? Porque aí eu descobri que a indiferença é uma defesa egóica. A defesa deles, então, foi se tornar indiferente. Então, foi a forma como eles conseguiram lidar com esse desamparo que essa desilusão gerou. É uma defesa. É uma defesa, exatamente, uma defesa. Bom, e a minha grande angústia que me levou para essa pesquisa era entender como trabalhar com esses jovens, né? Assim, eu queria entender a diferença, mas eu também queria entender, assim, como trabalhar, porque eu vi os adolescentes indo embora, ouvi eles cumprindo a medida de uma forma que eu não considerava, assim, que poderia, vamos chamar assim, de um caso bem sucedido. Então, eu me pergunto, como que é possível operar com esses adolescentes? E aí eu trabalhei 2 casos na minha dissertação. Um caso foi de um jovem que, apesar dele apresentar indiferença no início da medida, e isso durante um tempo impossibilitar o trabalho, depois, num certo momento, eu consigo realizar um trabalho com ele, e aí eu fui tentar entender por que foi possível. E aí, o que eu localizei? Vou contar rapidamente a história do Pablo, que foi o nome que eu elegi. O Pablo era um jovem que era filho de um pastor, que ele cresce acompanhando esse pai no que ele chamava das missões da igreja,
e que a vida inteira ele escutou não só do pai e da família, como da comunidade inteira, porque o pai era uma pessoa super conhecida e influente na comunidade. Você vai trilhar o caminho do seu pai, você vai ser um pastor como ele. Então já estava pré-determinado. Pré-determinado. Quando esse menino chega na adolescência, que ele se depara com uma pergunta que é típica da adolescência, o que é ser um homem? Ele vai responder essa pergunta no tráfico. Ele abre mão desse caminho, né, que o pai aponta para ele, e ele então decide ser um traficante. É muito interessante que ele fala assim no atendimento, quando ele começa, né, a participar mesmo dos atendimentos, ele fala assim: para não ser um mané como meu pai, eu fui ser um traficante homem. Olha só. E aí ele relata que no momento que ele entra no tráfico, ele tem acesso às roupas de marca, arma, droga, dinheiro, que a gente sabe que hoje, né, são objetos que têm uma simbologia fálica, vamos falar assim. Ele começa a ir para as festas, é muito interessante, que ele fala que ele vai para as festas levando a arma, levando dinheiro, levando a droga. Ele aborda as meninas dizendo que ele era um traficante e ele começa a vivenciar suas primeiras experiências sexuais. É aí que ele consegue acessar as mulheres e ele fala que é nesse momento que ele se sentiu um homem de verdade. Ele fica mais ou menos uns 2 anos no tráfico e aí ele começa a ser preso, né? Ele começa a se envolver em guerra com outros traficantes, ele começa a passar uma série de situações muito complicadas. E aí ele começa a perceber que o tráfico, na verdade, era uma ilusão. Que tudo aquilo que ele achava que ele tinha conquistado, na verdade, era uma ilusão. Sim. Nesse momento, então, ele fica muito angustiado e então essa indiferença aparece. É muito interessante que ele fala assim: eu continuo no tráfico. Quando ele estava lá em atendimento comigo, ele dizia para mim: eu continuo no tráfico, mas não é como antes. Aí eu pergunto para ele: o que está diferente? Ele fala assim: antes eu queria brilhar aos olhos do chefe da boca, por exemplo, porque eles têm, inclusive, postos dentro do tráfico. Assim. Tem uma hierarquia. Tem uma hierarquia, como se fosse uma empresa, você pode ir subindo de posto. Ele almejava, por exemplo, ser o braço direito do patrão, então ele dizia que ele era um soldado exemplar no tráfico. E aí, esse investimento todo que ele tinha no tráfico, até no sentido de se destacar, cai. Ele fala assim: eu tô lá fazendo a minha obrigação, mas eu já não invisto mais como antes. Eu já não quero mais ser esse braço direito do traficante. Ele já parece que ele já não está mais com os meninos do tráfico como ele estava antes. Inclusive os meninos começam a dizer para ele que ele está deprimido. Começam a falar isso para ele, porque começam a perceber que tem algo diferente na forma como ele está se relacionando ali. Então isso cai para ele. Ele chega nos atendimentos com essa fala: eu não tenho outra saída, eu estou ali esperando a minha morte, a cadeira de rodas, ou ser preso. E aí, num determinado momento, dá uma virada no atendimento, é possível fazer um trabalho com ele, e eu me pergunto por quê. O que eu entendi? Que a forma como esses meninos se desiludem com o outro do tráfico está muito relacionada à forma como eles se desiludem com as pessoas que são significativas para ele, como seus pais. Sim. Que é o que nós da psicanálise chamamos do outro primordial. O que eu entendi? Que se o técnico consegue localizar nesses casos, né, o que gerou essa desilusão desses adolescentes em relação a esse outro, por exemplo, traficante, e ele consegue no atendimento se posicionar, se apresentar de uma outra forma para esse adolescente, uma relação transferencial é possível. Embora a medida socioeducativa seja uma determinação judicial, a gente espera que os adolescentes possam construir o seu projeto de medida. Como que seria essa construção do seu projeto de medida? A gente trabalha na medida a partir de alguns eixos que a gente entende que é importante. O retorno para a escola, de repente a inserção do jovem num curso profissionalizante, num primeiro emprego, nesses trabalhos protegidos, em projetos culturais, que a gente entende que a partir desses encaminhamentos o adolescente vai conseguir vislumbrar outras possibilidades para a vida dele que não seja só a prática infracional. Saídas, exatamente. E eu entendo também que a gente precisa dar saídas concretas. Então eu acho que você colocar, por exemplo, num trabalho protegido, você está dando uma saída concreta para aquele jovem. Só que o que eu percebi ao longo desses anos? Não adianta, por exemplo, eu fazer o encaminhamento de um jovem para a escola, garantir a matrícula dele, se eu não trabalhar com ele nos atendimentos antes, a relação dele com a escola. Claro. Dificilmente ele vai sustentar isso. Então a gente apresenta esses eixos que o jovem precisa se posicionar frente a isso, que está colocado na medida, mas que ele consiga a partir dali fazer as suas escolhas. Né? E mesmo quando ele não banca algumas coisas, por exemplo, para o juiz, o jovem tem que voltar a estudar, para ele ser desligado da medida. Mas eu já fiz ao longo desses anos relatórios, dizendo para o juiz assim: olha, esse adolescente ele fez um movimento, agora a escola ele não consegue sustentar. Então a gente precisa também entender que o jovem tem um limite dele, o que não quer dizer que ele não construiu algumas coisas a partir da medida. Sim, claro. Então isso é que eu chamo de colocar o jovem assim, para que a medida de fato seja dele e não seja uma escolha do técnico. Muitas vezes, inclusive, orientado por um ideal social. Né? Porque o que a gente quer?
consertar esses adolescentes, né? O técnico, ele acha que ele tem que voltar o adolescente para a escola, que ele tem que voltar o menino trabalhando, que ele tem que tirar os documentos do menino, que o menino está inserido socialmente, porque agora tá tudo bem. E o último a ser ouvido é o adolescente. E muitas vezes esses encaminhamentos, às vezes o menino vai fazer ali para escrever livro da medida, mas ele não vai sustentar isso lá na frente. Sim, claro. Então, no momento que eu abro essa possibilidade para o Pablo, que eu coloco para ele assim, olha, a medida é sim uma determinação, você tem que cumprir, no contrário você vai preso, você vai ser chamado no juizado. Mas ela pode ser um projeto seu. Eu marco uma posição muito diferente do pai, você vai ser um pastor como eu, quer dizer, não deu escolha para esse menino, estava colocado desde que ele era criança, e esse traficante que diz para os meninos, uma vez que você entrou aqui, você não tem mais volta. Né? Você não tem mais saída, você morre, você vai para a cadeira de rodas, você vai preso, ou você fica aqui, até tudo isso acontecer. Então, o que eu entendi? No momento que eu faço o que um autor que eu estudei chama Recalcati, fala que retificar o outro, no momento que eu retifico esse outro para o adolescente, é que foi possível que esse laço transferencial se estabelecesse e o trabalho fosse possível com o Pablo. Então, foi um jovem que ele conseguiu construir algo a partir da medida, ele sai da medida trabalhando, ele começa a se desligar do tráfico e foi muito interessante que ele fez um retorno. Eu falo que ele voltou para casa. Ele estava completamente afastado da família, ele já não morava mais com os pais. Ele começa a se reaproximar dos pais. Inclusive, ele começa a ver esse trabalho do pai, que ele tanto ridicularizava como pastor, com outros olhos. Fantástico. Foi um caso muito legal. Então, eu consegui localizar isso assim, como operar com esses adolescentes indiferentes, o que era essa indiferença e como que é possível trabalhar com esses jovens na medida. E a partir da sua pesquisa, né, assim, hoje, agora, nesse momento atual, como você continua trabalhando nessa área? Então, além dos 2 livros, né? Que inclusive nós vamos sortear aqui, gente. Não é só um, são 2 livros que Marina nos presenteou aqui para fazer o sorteio, tá? Com os inscritos do canal. Fala pra gente um pouquinho agora, hoje, como que você tem trabalhado nessa área? Então, depois que eu terminei meu mestrado, né, eu fui orientada pela professora Andréia Guerra, que é uma pessoa super ativa dentro da universidade, que tem vários projetos. A Andréia, ela tem o Psilax, que ela transformou num programa, e no momento que ela transforma o Psilax num programa, ela criou 3 núcleos lá dentro. Um dos núcleos é um núcleo que eu coordeno hoje, junto com a professora Paula Dias e com a Andréia, e com a Camila Nicasso, que é uma professora da Faculdade de Direito. Isso na Fafiche? A gente... Na UFMG, isso. Então, o núcleo somos nós 4. O que a gente faz dentro desse núcleo? A gente tem uma pesquisa hoje em andamento sobre o direito e a psicanálise, o encontro do direito com a psicanálise. A gente tem também os cursos de extensão que a gente faz todo semestre. Esse semestre a gente vai fazer um curso que é Psicanálise e Adolescência, o corpo, o sintoma e a clínica. Vai ser oferecido agora? Vai ser oferecido agora, ele começa agora dia 18 de agosto, vai ser na Faculdade de Direito ali na Guajajaras. Fica a dica, hein, pessoal? Fica a dica, as inscrições é no site da Fundeb. É aberto ao público para todas as pessoas que se interessaram pela temática da adolescência. A gente vai discutir as saídas que os jovens elegem na atualidade para as questões com as quais eles se deparam no encontro real da puberdade. Joia. Então a gente vai falar sobre isso. E a gente sempre realiza um seminário em cada curso, aberto ao público também, que a gente pode estar divulgando. Como se fosse uma aula aberta. Como se fosse uma aula aberta. Que a gente chama convidados para discutir a temática do curso e a partir daí a gente faz produções como esses livros que você vai sortear. Foram livros que foram resultados desses seminários que a gente faz dentro da universidade. Gente, olha, Direito e Psicanálise, Direito e Psicanálise 2, o Adolescente em Foco, Controvérsias Contemporâneas. Isso é uma coleção que a gente está construindo. Então tá vindo 3 aí. Tá vindo 3 aí que vai ser sobre a psicanálise e a criminologia. Marina, eu quero te agradecer, viu? Muito obrigada pela sua presença aqui. E vamos planejar novos encontros por aí. Sim, eu que quero agradecer a oportunidade de falar de um trabalho que eu gosto muito e que me orgulho dele. Obrigada. Obrigada, gente.